Para fazer jornalismo, é necessário inspiração e coragem para enfrentar desafios e ir em busca daquilo que parece impossível. É viajar pelas histórias que diariamente fazem notícia. E é este universo que vamos percorrer no programa de hoje e saber mais o que acontece nos bastidores da notícia. O NT Repórter começa agora. Olá! A rotina dos repórteres que são contadores de histórias. Um universo interessante e curioso para quem apenas assiste, mas para quem se envolve com as informações e a notícia, a profissão passa a ser um desafio a cada dia. Tudo para levar até você, telespectador, um jornalismo além da notícia. Buscar, investigar, redigir a notícia e transmiti-la. O maior inimigo? O tempo. O jornal diário que você assiste todos os dias não começa no Boa Noite. Olá, boa noite. Bem-vindos a nosso informe de labor. Olá, boa noite. Oi, tudo bem? Olá! Bom, minha rotina aqui é de 7h30, geralmente às 5h30 da tarde. Então eu começo de manhã fazendo a produção de Reuters, que seriam todas as notícias internacionais. Eles fornecem as imagens e também o conteúdo, as informações assim soltas. Tem que dar uma atualizada de manhã, abrir Folha de São Paulo, G1, Estadão, dar uma olhada no que está acontecendo no mundo e aí selecionar as mais importantes, o que dá para eu fazer de manhã. Então eu seleciono as imagens e depois escrevo o texto junto e mando para edição. No momento em que a cidade se prepara para mais um dia de trabalho, eles já estão na rua. As gravações têm que acordar cedo, porque campo, 4 horas da manhã, tá todo mundo em pé, tirando leite de vaca. Não tenho tempo de me maquiar na TV, porque sempre as reportagens são cedas, então, olha, eu sofro no carro para me maquiar. Acho que a gente vai chegar lá mais ou menos umas 8h30, mais ou menos. Lá umas 8h40, por aí. Você tem quanto tempo de agora? Daqui até lá eu tenho o mínimo possível que eu consegui fazer. O jornalismo, basicamente, como dizia o Cláudio Abramo, é o exercício diário da inteligência e a prática cotidiana do caráter. Então isso a gente precisa saber para a gente poder fazer um bom jornalismo. A correria. Então naquele dia eu não posso atrasar nada, porque vai ter que ir para o ar. A insistência diária pela melhor notícia. E por isso eles seguem por toda a cidade. A perseguição pela melhor maneira de expressar a informação, seja ela através da fala. Em meio à tristeza, a dor e a dúvida, alguns deles se voltaram para a Bíblia à procura de respostas. Ou aquela imagem que nos cala. Em qualquer lugar. Região central de São Paulo. Aconteceram aqui, no antigo tabernáculo de Battle Creek. Paulo César de Oliveira para a Rede Novo Tempo. Os nossos olhos estão lá para te levar da melhor maneira a informação precisa e além da notícia. Esse é o grande diferencial nosso. A gente tem a liberdade de falar a verdade, porque a gente não tem anunciantes aqui na nossa televisão e nós podemos, de fato, falar a verdade, que é a missão da Rede Novo Tempo como um todo, que é mantida por uma igreja, e é a missão também do jornalismo Novo Tempo. O que a gente tem de mais importante essa semana, Bruno? Lente Vale. A ANAC definiu novas regras de acessibilidade. Fazendo um boicote ao Mais Médicos. Uma série sobre pets, Mundo Pet. Ana, como é que está o andamento do programa sobre o monumento? Está meio parado por conta das férias aí do pessoal das associações. Comidas inapropriadas para as crianças e elas acabam ficando obesas. É a coisa do dia a dia, é o desafio novo a cada dia, é uma coisa nova para fazer a cada dia. É isso que me chama a atenção muito no jornalismo, porque o que aconteceu ontem já não serve tanto a não ser para uma análise de uma situação atual ou do que vai acontecer. Tem uma relevância, mas o principal é o que acontece no dia, o que está acontecendo, é a renovação constante do seu trabalho, que são os fatos, né? E como que é a rotina de um jornalista? Bom, a rotina começa quando você entra no trabalho e termina aí. Ele tem rotina? Não. Entendeu? Não tem. Porque o dia do jornalista você sabe como começa, mas você não sabe como termina. Né? Então acontecem as coisas mais diferentes possíveis.
E acho que o jornalista tem que aprender, isso é uma coisa que a gente aprende com a prática, a aceitar essas mudanças. Se você quiser uma coisa estática, imóvel... Tantas tentativas, horas de gravação e muita agilidade. Tudo para que o material chegue cedo nas mãos dos editores. Editar é você criar, né? É você dar a cara a fazer a mágica do programa. Dar a cara do programa, né? É você botar trilha, você tem que estar... Tem que ser criativo. Tem que ser criativo, exatamente isso. Cada matéria tem seu sentimento, né? Se você faz uma tragédia, você tem que entrar meio que no clima da tragédia. Se é uma coisa mais romântica, você vai colocar uma musiquinha, vai dar uma trabalhadinha melhor com as imagens para trazer aquele sentimento que você está querendo transmitir. Notícia não tem hora para acontecer, né? Então, sempre acontece alguma coisa no mundo, acontece alguma novidade, alguma notícia, a gente sempre tem que estar disposto a cumprir a matéria, sempre estar atento. O deadline é um terror. É muito rápido, sempre estar fazendo para entregar daqui a pouco, porque vai ao ar daqui a pouco o programa. Então é sempre corrido o programa, a matéria. Quanta criatividade! Tanto na edição quanto nas imagens do cinegrafista e nos roteiros do repórter, ela tem que estar presente e em perfeita harmonia, como num casamento. Desafio qual é? Lidar com o repórter, que às vezes ele quer uma coisa e não dá tempo de fazer justo o que ele quer. Então às vezes acaba indo de um jeito não tão do jeito que ele queria, mas passa a mesma mensagem. É assim, repórter, cinegrafista e editor. Se os três entrarem em sintonia, o cinegrafista já sabe o que pegar na rua, que o editor já vai ver e já vai usar na sua matéria. E o repórter já vai saber mencionar isso no texto dele, para poder casar imagem, texto e edição. Como primeiros telespectadores, eles também são responsáveis por não deixar passar por despercebido aqueles errinhos. Que tem uma vida agitada nas cidades. Agitada. Errar é humano, mas é inadmissível para quem assiste. Tchau. Em muitos casos, o jornalismo envolve fama e status. Mas para o profissional, todo esforço é necessário por uma informação, mesmo que isso custe a própria vida. Rodrigo Neto de Faria, morto com 5 tiros após ser cercado por motoqueiros em março deste ano. Ele era conhecido por investigar grupos de extermínio formado por policiais em Minas Gerais. Valério Luiz de Oliveira também era conhecido como Mané de Oliveira e foi morto em julho de 2012 em Goiânia. Laércio de Souza, na Bahia, Mário Lopes, no Rio de Janeiro e Paulo Rodrigues, no Mato Grosso do Sul, também foram executados a tiros no ano passado. Eles fazem parte de uma triste estatística divulgada no mês passado, onde diz que o Brasil é o 3º país do mundo em números de jornalistas mortos. Apenas países em guerra ficam atrás. Jornalista tem medo? Tem, sem dúvida. Você já teve medo? Sim, já tive medo, claro. Do quê? Ameaça, por exemplo, né? Já foi ameaçado? Oi? Já foi ameaçado? Já fui ameaçado. Eu acho que boa parte dos jornalistas já foram. Né? Já foi ameaçado, mas eu acho o seguinte, ninguém é louco para, dizer assim, correr um risco desnecessário. Mas eu acho que um risco calculado, a gente corre todo dia. Bruno, você já fez algum tipo de trabalho, já fez alguma matéria, alguma pesquisa que foi criticada pelo público? Sim, muito. Muitas críticas, especialmente por quem está envolvido com o assunto. Ataques pessoais contra a imparcialidade. É difícil ser imparcial, mas Esse é o ponto que o jornalista não gosta muito, né? Que ele recebe críticas também, né, diariamente. Olha, mas eu acho que a crítica é boa para te fazer crescer, pelo menos quando ela é fundamentada, né? Muitas vezes quando são ataques pessoais, quando são ataques ao conteúdo, coisas que não são fundamentadas, aí é desnecessária, não é válida, não adianta nada.
Agora, se for fundamentada, a gente tem que aceitar também e tentar aprender com isso. Infelizmente não foi o caso da maioria das críticas que vieram depois dessa reportagem. A maioria não era fundamentada, acho que quase 100% não era fundamentada, mas enfim, acontecem e chateiam também. É engraçado que a minha esposa, ela via as críticas, ela ficava mais chateada que eu, porque ela achava, poxa, estão atacando o que ele fez e tal, mas é natural, né? Não tem como evitar, cada um fala o que quer. A perseguição contra este tipo de profissional e especialista em investigações é cada dia mais frequente. Para se ter uma ideia, nos últimos 10 anos foram registradas 600 mortes de jornalistas. No Brasil, a cada 10 mortes, apenas 3 são solucionadas. Um projeto para diminuir a impunidade está parado no Congresso. E desde então, esse profissional que desde o princípio sofre represálias por não esconder a verdade, luta pela liberdade de imprensa. O jornalismo dá uma contribuição muito grande para você poder desenvolver, especialmente a cidadania das pessoas. Mais do que política, o jornalismo trata de cidadania. Então, no Brasil nós começamos tardiamente, porque, como você sabe, o Reino de Portugal proibiu a edição de jornais aqui no Brasil. O primeiro jornal brasileiro circulou em 1808 e não era rodado no Brasil, porque se fosse o cara ia para a cadeia. Então o Hipólito José da Costa escrevia um jornal em Londres chamado Correio Brasiliense e aí ele mandava o jornal para cá. O jornal saía de lá em março, devia chegar aqui em outubro, você tem uma ideia do jornal. Mas depois disso, com o advento da independência, da república, nós tivemos mais jornais, mas não o suficiente para que você pudesse, por exemplo, desenvolver as questões relativas à democracia, à participação social e também à cidadania, como eu te falei agora há pouco. O tamanho da dificuldade é o tamanho do prazer, quando você vê que o material está no ar, está atualizado, enfim. Na escola eu sempre gostava de escrever redação, de escrever em diários, coisas assim. Quando eu comecei a pesquisar o que era o jornalismo, aí eu vi que o jornalismo vai muito além do escrever. Então você também informa as pessoas daquilo que está acontecendo. E eu sempre fui muito assim de falar, de me comunicar. Então não, eu quero fazer jornalismo para poder informar as pessoas das coisas que acontecem. Apesar das dificuldades, a cada semestre cresce o número de matrículas no curso de jornalismo. A Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, estima que existam no Brasil cerca de 80 mil profissionais e em torno de 14 mil estudantes que concluem anualmente o curso de jornalismo. Olha, se você me perguntasse, até eu começar a trabalhar direitinho, você vai deixar de ser professor para ser jornalista? Eu ia dizer não. Não. Mesmo porque eu nunca imaginei fazer carreira. Carreira foi uma coisa que nunca me passou pela cabeça. Então não, eu acho que aconteceu, eu topei, entendeu? E toquei o barco. Todo mundo acha que jornalismo é só o repórter que está lá na TV falando, mas não, o jornalismo implementa tudo assim, o jornal, a fotografia, a produção. Antes de começar o jornal, de ter tudo aquilo, tem toda uma preparação antes, né? E você via isso diferente, assim? Não. Eu só, pra mim, o jornalismo... Sim, quando eu era criança, o jornalismo era só o repórter que estava lá na bancada apresentando o jornal. Mas não é só isso. No começo eu tinha uma dúvida se eu penderia pro lado do impresso ou da TV e rádio, que eram duas coisas que eu gostava bastante. E eu tive auxílio de alguns professores, falaram, não, vai pra TV, você tem uma linha boa para esse lado, e pra rádio. Eu tive experiência também em rádio, trabalhei alguns anos em rádio. E eu comecei a me apaixonar por isso. Hoje, eu acho que eu tô aprendendo, eu tô no caminho de aprendizado. Eu tenho muito ainda que aprender, muito ainda para crescer. Eu tô buscando isso, tenho muitos cursos para fazer, mas eu tô amando. Eu tenho certeza hoje que é o que eu quero para minha vida, trabalhar em rádio e televisão, que é o que eu gosto. E como que você despertou esse interesse? Você, como professor de história, formado em história, formado em direito, já exercia isso? Como que despertou esse interesse pelo jornalismo? Bom, duas coisas. Primeiro porque eu tinha um ídolo. Como todo mundo tem um ídolo, eu tinha um ídolo. O meu ídolo era um cara que era médico.
Ele chamava Jean-Paul Marat. Ocorre que o Marat virou jornalista e ele tinha um jornal chamado Amigo do Povo, né? Eu era simplesmente apaixonado pelo Marat e pelo jornal dele, o Amigo do Povo. Esse era um ponto. E na questão prática é que eu dava aulas de história contemporânea. História contemporânea chega na atualidade. Para chegar na atualidade, você tem que estar acompanhando o que acontece na mídia, no jornalismo de maneira geral, não importa se era o rádio, televisão, etc. Então eu lia muito e eu cheguei à seguinte conclusão: para a gente poder entender história que é no passado, você tem que saber o que está acontecendo no presente. Para entender o presente, nada melhor do que o jornalismo. Então eu insistia muito com os meus alunos: leia o jornal, tem que ler o jornal. Todo dia eu falava, o pessoal brincava, havia muita brincadeira, né? Dizia, e aí, vai perguntar se lê o jornal? Então acho que foi por aí que eu me aproximei e tive depois a oportunidade de começar a trabalhar, primeiro em comunicação, depois em jornalismo. São quantos anos de carreira de jornalista, como jornalista? Eu comecei, hoje eu tenho 67 anos, eu comecei a trabalhar, viver de jornalismo com 42. Então eu sou um jornalismo tardio. E vamos agora então com mais informações. Eu acho que o que mais me marcou sempre foi a possibilidade de conviver com pessoas que me ensinaram coisas. Eu sempre fui um cara muito atento desde quando eu dava aula. Quando eu dava aula, às vezes eu tinha uma janela. Eu tinha a primeira aula e a terceira. O que eu vou fazer na segunda aula? Eu pegava e ia assistir a aula de um colega meu. Então eu assistia aula de matemática, de biologia, de coisa absolutamente separada da minha. Eu sentava na sala de aula e assistia. Então eu aprendia com ele. E com o jornalismo eu usei o mesmo método. Então, por exemplo, eu via um jornalista como Paulo Henrique Amorim, com o qual eu trabalhei na TV Cultura. Eu assisti o programa do Paulo, que ele era antes do jornal, e aprendi muita técnica de entrevista que o Paulo desenvolveu. Paulo, que hoje trabalha aqui na Record. Eu nunca tinha visto ninguém fazer entrevistas tão cirúrgicas como ele fazia. Entendeu? O Paulo abria entrevista e ia no ponto que todo mundo queria saber. Eu estou citando um exemplo, há outros, obviamente, mas eu digo, então acho que é isso que vai enriquecendo a gente ir aprendendo com aqueles que também fazem a mesma coisa. Dizem que jornalista não tem vida social, né? E você tem tido a sua normalmente ou tá... Durante o dia é sempre corrido, porque como são 3 programas assim ao mesmo tempo, então tem hora que fica super corrido e você tem que dar uma parada para respirar e pensar o que eu vou fazer agora. Então assim, durante o dia é super corrido e você tem que estar sempre atualizado. Então isso para a cabeça tem hora que pesa muito e você fala, ai meu pai, não vai dar certo. Aí quando chega em casa também de noite, eu nem ligo a televisão, não quero saber o que está acontecendo, porque já é muita informação para aquele dia. E só no outro dia de manhã para atualizar de novo. Mas já chegou a ficar até mais tarde? Já cheguei a ficar até mais tarde. Às vezes precisa, né, substituir alguém ou ajudar no jornal. Então tem que ficar, às vezes, mais até tarde. Faz parte da profissão, né? Faz parte, no jornalismo é assim mesmo. Tá certo. Feriados não existem, né? Feriado é para quem pode, no jornalismo não funciona assim. Então, feriado a gente está aqui. Trabalhando, sempre. Sempre. Se você trabalha como eu trabalhei em 2 veículos de comunicação simultaneamente, sobra muito pouco tempo, sem dúvida. Mas eu acho que ainda assim dá para conciliar, né? Se você fizer um esforço, dá para conciliar. E se você tiver também outras, vamos dizer assim, outros pilares de apoio, que não sejam só de ganhar dinheiro ou de você manter a sua família. Por exemplo, religião. Né? Eu não estou só falando só para jornalistas, para todos os seres humanos, mas eu acho que a religião é um apoio considerável. Eu mesmo sou religioso. A missão do Jornalismo Novo Tempo é mostrar em que período da história nós estamos vivendo. E que as pessoas compreendam o que é que está envolvido nesse momento da história que nós estamos vivendo. E por isso a gente trata de todos os assuntos, sempre falando a verdade, para que as pessoas saibam exatamente de onde nós viemos, como humanidade, como seres humanos, e para onde nós vamos. Então, eu posso dizer que a gente é imparcial quando a gente trata dos diversos assuntos, mas
se eu for analisar isso bem a fundo mesmo, essa ideia de imparcialidade, eu tenho que ser justo em dizer que essa imparcialidade tem limite na nossa visão cristã, na nossa visão criacionista, inclusive, do mundo, e na nossa visão escatológica também do mundo. A gente sempre vai analisar sobre esse pressuposto. Assim como outros jornalistas de outros veículos vão sempre olhar baseado nos seus pressupostos, né, nas suas premissas. E isso é uma realidade do mundo hoje. Mas a gente sempre vai falar a verdade, isso é certo. Quais têm sido os resultados? Você tem algum fato, alguma história legal aí para contar pra gente? De alguma experiência de algum telespectador? Tenho. A gente fez uma série chamada Vida no Campo, onde a gente mostrou pessoas que saíram de centros grandes, como São Paulo, por exemplo, e Rio de Janeiro, e foram morar em sítios, fazendas. Depois que a gente fez essa série, várias pessoas entraram em contato com a gente, falando que querem também fazer isso, que gostaram muito, pediram contato para entrar em contato com essas pessoas que a gente gravou, para pedir auxílio, para saber como fazer. Uma pessoa também pessoalmente já chegou em mim e já disse que graças a esse programa ela decidiu ter uma vida mais tranquila também no sítio, que ela quer mudar a vida dela, que ela tem muitos problemas de saúde, porque essas pessoas que mudaram, muitas delas foi devido a problemas de saúde e foram recomendações médicas e elas foram curadas no campo. Então muita gente procurou e tem gente já mudando por causa do programa. E o Novo Campo vai ficando por aqui. Como você resumiria a profissão, o profissional jornalista atual? Bom, eu acho que ele hoje tem uma oportunidade maior do que qualquer outro jornalista do passado teve, de conhecimento e possibilidade de trabalho. Por que razão? Porque hoje, com as mídias sociais, eu não dependo de nenhuma instituição para ter a minha própria mídia social. Eu posso ter um blog, eu posso ter um Twitter, eu posso ter um Facebook, eu posso ter um site, eu posso ter uma coluna, eu posso ter um blog, como eu tenho, né? O que eu preciso é conquistar as pessoas para o meu veículo. E eles me distinguirem no meio desse mar de blogs que existe, desse mar de Twitters que existe, né? Então eu acho que você se distingue quando as pessoas percebem que você tem credibilidade, que você busca coisas novas, que você ouve as pessoas que pensam diferentemente de você. Então eu acho que é por aí. Mas como alcançar a credibilidade? Bom, isso é uma coisa que depende de muito tempo. Porque é o seguinte, credibilidade a gente não tem. Credibilidade o público é que nos dá. É a percepção que o público tem. Porque o público julga você. O público te acompanha. O público compara aquilo que você fala. O público começa a descobrir se aquilo que você fala é aquilo que você faz. E quando a gente faz uma coisa e fala outra, você perde a credibilidade. Entendeu? Então a credibilidade é uma questão de percepção. É uma questão da sua marca pessoal. E é uma coisa que você constrói, uns mais rapidamente, outros menos rapidamente e outros não constroem nunca. Primeiro, eu espero que eu faça aquilo que eu goste, né? Porque quanto mais você faz aquilo que você gosta, você se sai e faz melhor, né? Então, assim, eu espero que eu seja uma boa profissional, que eu possa informar as pessoas daquilo que está acontecendo. Não adianta você fazer uma coisa que vai agradar aos outros e você não está satisfeito com aquilo que você faz, né? Então, quanto mais você faz aquilo que você gosta, tudo acaba sendo mais fácil, você faz mais feliz, faz com boa vontade. E isso foi decisivo na hora de você escolher jornalismo? Sim, foi decisivo. Emily, estou sabendo que você então está estudando jornalismo e que você é apaixonada pela profissão. Eu acho isso ótimo, porque quando a gente está apaixonado por alguma coisa, a gente não percebe o que a gente faz. Certa vez perguntaram para o Henry Ford, né, assim, o senhor trabalha? Ele dizia, não, eu me divirto o ano inteiro, 1 ou 2 dias só eu trabalho. Porque, obviamente, o lugar onde ele ia, ele gostava tanto, né, que aquilo para ele não era um trabalho, o tempo passava assim de uma maneira agradável. Eu acho que se você está apaixonada por jornalismo, pode ter certeza que você vai também ter essa mesma disposição, ou seja, vai viver a profissão extraordinária, e é uma profissão que está ganhando uma projeção extraordinária na sociedade com o advento das mídias sociais, né, que hoje, especialmente os jovens, têm acesso e as pessoas no passado não tiveram. Portanto, Emílio, aproveita essa oportunidade aí. Um grande abraço. O jornalista que trabalha na Rede Novo Tempo,
Ele é um jornalista novo, com ideias novas, com vocação, como eu disse, para falar a verdade, independente, porque a gente tem um trabalho independente, e é um jornalista que pensa como a população pensa e pensa em como ajudar as pessoas que estão à nossa volta a entenderem o mundo que a gente vive, a compreender as questões que estão envolvidas em tudo que a gente vê no cenário nacional, internacional. É um jornalista que se coloca no lugar das pessoas e pensa em realmente auxiliar as pessoas, que é a função do cristão. Mais do que tudo, o jornalista Novo Tempo também é um cristão que se preocupa com o próximo e que quer ajudar o próximo. Qual é o segredo para ter chegado a hoje ser o Heródoto Barbeiro, o professor, o mestre de vários jornalistas? Bom, o segredo é o seguinte, o segredo é você, primeiro, manter o ego sob controle. O ego é desgramado. O ego faz a gente cometer coisas inacreditáveis, né? O ego vem seguido de você achar que é o tal, que você é o bom, que você é isso, que você é aquilo, quando você, na verdade, não é nada disso. Então, eu acho que o ego é um excelente servo, mas um péssimo patrão. Então, a gente tem que mantê-lo sob controle. Viu quanto trabalho existe por trás das câmeras? Esperamos que você tenha gostado de conhecer um pouco mais deste universo jornalístico. O programa de hoje é oferecido a todos os profissionais que atuam nessa área. E a você, telespectador, que é protagonista de nossas histórias. Só assim é possível fazermos um jornalismo de qualidade. Em nosso blog você pode rever esse e outros programas. Acesse novotempo.com/NTRepórter. Obrigado pela sua companhia, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!